Olá, meu nome é Cristiane Leal, eu sou de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, mas já vão fazer 4 anos que eu moro aqui em Itumbiara, né? E já faço parte da família Semeadores do Bem. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou falar sobre os itens 23 e 24, que fala sobre tormentos voluntários e infelicidade real. E aí a primeira coisa que eu fiz foi buscar o que são tormentos e o que são voluntários, né? E tormentos são aflições, dores e angústias. E voluntários é tudo aquilo que a gente faz de acordo com a nossa própria vontade. E aí parece que não faz sentido, né? A gente buscar dores para nós mesmos, né? Mas a gente faz isso porque a gente está sempre em busca de uma felicidade que parece que sempre foge da gente. A gente acha que vai alcançar, mas ela sempre foge. Mas por que será isso, né? E aí o Evangelho vem nos dizendo que a gente sempre busca a felicidade na realização dos nossos desejos materiais, né? Nas coisas perecíveis e terrenas. E que tudo tem base no aqui e agora. Então a gente quer ser feliz no mundo de provas e expiações, a gente quer ser feliz tendo coisas materiais que não suprem as nossas reais necessidades enquanto espíritos imortais, né? E quando a gente não consegue realizar todos os nossos desejos, isso traz tristeza e frustração, né? E hoje em dia a tecnologia ela se move e se modifica tão rapidamente e a gente vai sendo levado a um consumo materialista de uma forma tão exagerada que isso acaba ajudando a gente nessas angústias, na produção dessas angústias e desses quereres que são materiais e que não vão trazer sucesso para a gente ou felicidade como a gente espera, né? É lógico que a tecnologia tem o seu lado positivo, tanto que a gente está aqui hoje graças à tecnologia, mas a questão do consumo material é muito forte hoje na nossa sociedade, né? E o Evangelho ele vem dizendo que como a gente deve buscar a felicidade, né? E como que a gente deve buscar a felicidade? A gente precisa entender que a felicidade está nos prazeres da alma. A felicidade, ela está na paz do coração, ela está nas coisas imperecíveis e coisas que nos deem um vislumbre do que vai ser a felicidade celeste, né? Ela não está aqui nas coisas que a gente procura efetivamente. A felicidade não é uma TV nova, um celular novo, um carro novo. A felicidade vai muito além disso, né? E o Evangelho ainda vem nos dizendo que fugir desses tormentos que a gente busca para a gente mesmo está nas nossas mãos, depende de nós, né? A forma com que a gente encara tudo isso, né? E ele traz como exemplos de geradores de sofrimento e de tormentos voluntários a inveja e o ciúme, né? Que são sentimentos que Kardec destaca e dá exemplo lá no Evangelho, que diz que são preocupações muito pequenas se comparadas às preocupações que realmente vão nos trazer compensações no céu. Olha que interessante, né? A gente se preocupa com coisas terrenas, materiais, perecíveis, que o dia que a gente desencarnar vão ficar aqui na Terra. Mas às vezes a gente não se preocupa com o nosso comportamento ou com o olhar com o próximo e com coisas que realmente vão trazer compensação e felicidade quando a gente desencarnar, quando a gente precisar dessa felicidade, né? E aí ele fala, né, que a preocupação do invejoso e do ciumento é muito pequena perante a essas preocupações que a gente deve ter, né? E que o problema do invejoso maior, ele fala que ele está sempre se comparando com quem está acima dele, né? Ele quer sempre desejar alguma coisa além da sua possibilidade. E quando, na verdade, se ele parar e olhar para o que está abaixo, para as pessoas que têm menos do que ele, para as pessoas que passam mais dificuldade do que ele
ele vai entender que, na verdade, ele é muito rico e muito feliz, né? Porque hoje, principalmente na situação que a gente está passando, ter um teto para morar, ter um prato de comida e fazer as refeições diárias, isso hoje já é mais do que um luxo, né? Isso precisa trazer para a gente uma felicidade estonteante, porque tem muita gente passando muito aperto, né? Então, essas coisas simples da vida, nessas coisas simples da vida, que a gente precisa encontrar a nossa felicidade, né? E ver o quanto que a gente é abençoado, né? E aí, junto desses dois comportamentos que o Kardec diz que são geradores de tormentos voluntários, eu queria acrescentar um sentimento um pouco mais moderno. Não que esses tenham deixado de existir, né? Porque ainda somos ciumentos e invejosos, né? Mas hoje em dia o que aflige muito a humanidade é a tal da ansiedade, né? Estamos sempre ansiosos por alguma coisa, né? É lógico que a ansiedade, a expectativa, por exemplo, de esperar uma notícia, minha filha está na expectativa da nota do Enem. Então isso gera uma ansiedade, mas é uma ansiedade dentro de um limite saudável. Não é que a gente não possa sentir ansiedade de forma nenhuma, mas tem um limite. O problema é que a gente sempre extrapola esse limite, né? E a Joana de Ângeles vem dizendo no livro O Homem Integral, que foi psicografado pelo Divaldo Franco, né, que o comportamento ansioso desgasta o homem e dá origem a processos enfermiços. Então, a ansiedade nos faz doentes, né, além de tudo, né, e que a gente está cada vez mais preocupado em ser bem-sucedido, em nos enquadrar socialmente, em sermos aceitos socialmente, né? E a gente está sempre tentando se enquadrar num modelo de comportamento e de aparência e de moda que foi criado por essa sociedade e que por muitas vezes é um comportamento inatingível, ou um modelo de beleza, ou um modelo de aparência que a gente fica tentando buscar e a gente não consegue se enquadrar nunca, porque pode não fazer parte do nosso biotipo, ou pode não fazer parte da nossa personalidade, por mais que a gente tente forçar isso, né? Então a gente está sempre buscando coisas que vão anulando a nossa individualidade. A Joana vem falando isso, né? E que isso gera muita inquietação e gera muito conflito. Porque eu quero me parecer com aquela modelo linda, loura, de olhos azuis. Alta, mas eu sou baixinha, morena, não tenho olhos azuis. Então são coisas que a gente traça como meta e isso vai gerando tormentos na nossa vida, vai gerando insatisfações e angústias e dores e coisas que são voluntárias, porque a gente está buscando isso e não faz sentido nenhum a gente buscar essas coisas, né? A gente precisa atentar para a nossa individualidade, para o nosso ser, né? E a Joana diz também que a nossa maior preocupação hoje em dia deveria ser exatamente a busca de nós mesmos, né? A busca do nosso autodescobrimento, de descobrir quais são as nossas reais necessidades, né? Por exemplo, eu não vou ser loura alta de olho azul, mas eu posso me tornar a melhor versão de mim mesma, né? Eu preciso descobrir o que é que eu quero efetivamente, o que é que vai me fazer feliz, sem ficar imaginando que só porque aquele modelo que eu criei é feliz, eu só vou ser feliz se eu for igual a ele, e eu nunca vou conseguir atingir isso, eu nunca vou chegar lá, né? E a doutrina espírita fala muito sobre o autodescobrimento, que na verdade a gente chama de reforma íntima dentro da doutrina, né? E que nada mais é do que um autodescobrimento, porque para você se reformar intimamente, você tem que se conhecer. Você tem que saber quais são suas dores, quais são as suas dificuldades, quais são os seus defeitos, por mais difícil que seja, e para buscar melhorar isso, para buscar ser feliz, para buscar as coisas da alma, para buscar
ser a melhor versão de você mesmo, né? E aí isso tudo nos leva a pensar sobre a infelicidade real, que é o tema da palestra, né, que junta esses dois temas, né? E eu acho que a gente, dessa primeira parte, a gente já pode concluir algumas coisas, né? Que a infelicidade, talvez, que a gente sinta, talvez não seja tão real, né? E é o que o Evangelho, mais uma vez, vem dizer, que a gente diz que conhece a infelicidade, que a gente já sentiu a infelicidade, né? Só que a gente define esse sentimento nos baseando nas coisas materiais, nas dificuldades da vida, no que a gente considera que a gente precisa aqui e agora a gente não tem, e a gente se considera infeliz por causa desse momento presente. Então, essa busca por coisas que a gente não consegue alcançar, ou essa insatisfação da nossa atual posição, gera o tormento voluntário e uma infelicidade que não é real, né? Porque a verdadeira felicidade a gente só vai achar no mundo espiritual. A gente está no mundo de provas e expiações, a gente veio aqui para sofrer as vicissitudes da vida, ou seja, para sofrer todas as dificuldades, para a gente poder aprender e evoluir. Então a gente não vai encontrar uma felicidade perfeita aqui e agora, né? Mas a gente precisa se trabalhar para tentar alcançar essa felicidade, né? E é lógico assim que o Evangelho ele não quer menosprezar a nossa dor, de forma nenhuma, nem eu. Mas porque a dor dói. A gente sabe, cada um sabe a sua dor, né? Cada um sabe como é sentir o que cada um está sentindo, passar por uma dificuldade, passar por uma doença, passar por uma necessidade. Não é que não doa. O que o Evangelho quer trazer para a gente, ensinar para a gente, é um novo olhar. A gente precisa encarar isso de uma nova forma, né? Nesse momento de tantas dores, de tantas perdas, de tantas pessoas desencarnando por conta dessa doença, só o fato da gente estar aqui hoje e poder estar com a nossa família, com os que estão aqui ainda, já é uma felicidade. E a gente precisa ressignificar essas perdas também, porque eles perderam o corpo de carne. É lógico que a saudade dói, um absurdo, né? Mas a gente precisa suportar isso de uma forma mais saudável, né? E aí o Evangelho vem dizendo que a verdadeira infelicidade, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Como assim, né? Como é que está na consequência do fato, né? Porque às vezes a gente vê um acontecimento que a gente pode entender que é feliz, mas que ele vai ter uma consequência infeliz, ele vai gerar uma infelicidade, seja para a gente ou para o próximo, né? E outras vezes a gente pode ter um acontecimento que vai parecer infeliz e que pode gerar consequências felizes, né? Por exemplo, agora no estudo eu estou lendo o livro Ave Cristo. E a Helena, uma das personagens, engravida e ela não quer que ninguém saiba, então ela vai para uma cidade distante. A intenção dela é fazer o aborto dessa criança. Mas ela recebe várias mensagens porque ela procura as pitonisas e os feiticeiros da época para tentar fazer o aborto. Só que através dessas pessoas ela recebe várias mensagens para que ela não faça isso, para que ela deixe o bebê nascer, que isso seria um pecado ruim, não sei o quê. Então ela decide deixar a criança nascer e a ama dela depois deixa a criança na estrada. E essa criança é encontrada por um homem que tinha acabado de perder a esposa e a filha para a peste que acontecia na época, e acolheu essa criança e educou com muito amor e com muito carinho. Então, quer dizer, é um acontecimento que nos traz a noção de comportamento errado, infeliz, né? De que ela foi infeliz na atitude dela, mas teve como consequência um fato feliz, né? Ela acabou com a dor de uma outra pessoa e a criança foi efetivamente cuidada e amada. Então a gente precisa ter cuidado quando a gente analisa e julga um acontecimento,
e considera feliz ou infeliz, porque a gente não sabe quais vão ser as consequências, né? É isso que o Evangelho traz pra gente. A gente precisa saber qual vai ser a consequência daquele fato para poder julgar se ele vai ser feliz ou infeliz depois, né? Então a gente não pode julgar assim de qualquer forma, né? Então esse ensinamento nos faz isso, analisar de outra forma essa infelicidade, né? Que na verdade é uma oportunidade de aprendizado, né? De crescimento e de recompensas na vida espiritual, né? Não é fácil, você pensa assim, é fácil, vou deixar todas as minhas dores, vou ressignificar todas elas da noite para o dia e não vou ser mais infeliz, não vou mais arrumar tormentos voluntários para mim mesmo. Não é assim, não é liga e desliga uma chavinha, né? É um processo longo, é uma caminhada que a gente precisa continuar estudando, a gente precisa principalmente confiar em Jesus, confiar na sua mensagem, nos seus ensinamentos, continuar estudando cada vez mais para que isso se torne um conforto e de pouco a pouco isso vai se tornando um conforto, vai chegando nos nossos corações e a gente aprende a lidar com essas dores, com essas infelicidades e com esses tormentos voluntários. A gente aprende a lidar com isso, né? E a mensagem da bem-aventurança do Cristo é linda, né? Então, quer dizer, bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Então, a gente vai ter um consolo, a gente vai ter aquela coisa de colo de vó, sabe? Que Jesus vai dar isso a gente no momento certo, no momento. Aliás, eu acho que ele dá, se a gente procurar observar realmente a nossa vida dessa forma, a gente percebe que por mais que tenha as dores, a gente tem o conforto de Jesus, né? A gente tem a palavra de Jesus para consolar. Então é nisso que a gente tem que se firmar, é nisso que a gente tem que se apegar para seguir firme nesses tempos difíceis, né, para fugir dos tormentos voluntários e entender a infelicidade como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de amadurecimento e que vai levar a gente para um futuro melhor, com certeza, tá? Paz e bem a todos.